ano passado. Então vamos para a última aula do módulo, segunda aula de hemoterapia, reações transfusionais. Essa é uma situação que vocês, quando começarem a fazer plantão em emergência ou em hospitais, sem dúvida vão se deparar. O plano de aula, que é a reação transfusional, os tipos de reações transfusionais, as menos frequentes, as graves, lesão pulmonar relacionada à transfusão, as reações alérgicas, sobrecarga circulatória, contaminação bacteriana e uma noção sobre a imunização plaquetária. Então, as reações transfusionais são todos os efeitos adversos relacionados à transfusão de hemocomponentes ou hemoderivados. Sejam elas durante a infusão do hemocomponente ou hemoderivado ou após, podendo, dependendo do caso, ser até anos depois da transfusão, como, por exemplo, a transmissão de doenças através da transfusão. Toda a equipe de banco de sangue deve estar apta para prevenir, reconhecer e tratar essas situações. Sempre que nós vamos fazer uma transfusão, hoje em dia o risco é bem menor do que era anteriormente, mas sempre existe algum risco de você fazer transfusão em algum paciente. Então, sempre que possível, você deve evitar. Claro que você não vai, como qualquer medicamento. O medicamento é um tipo de terapia. Então, você não vai deixar o indivíduo morrer porque está com medo de. E o risco é maior do que. Da não transfusão é maior do que o risco próprio da transfusão. Então, sempre avaliar risco e benefício. As chamadas agudas ou imediatas são aquelas que acontecem durante ou até 24 horas após a transfusão. E as tardias, depois desse tempo. E elas são divididas, evidentemente, em imunológicas e não imunológicas. Logicamente, as imunológicas vão envolver a reação antígeno-anticorpo. Nós já falamos de sistema ABO, e quando houver uma transfusão incompatível de sistema ABO, ela é geralmente grave. Ela é grave. Por quê? Porque nessa situação, se você tem um indivíduo que é do grupo sanguíneo A, então ele tem anti-B, você vai pôr hemácias B nesse indivíduo, essas hemácias vão ser destruídas dentro do vaso, então é hemólise intravascular, e essa reação pode desencadear insuficiência renal, população intravascular disseminada, etc., uma série de complicações extremamente graves decorrentes de uma transfusão incompatível. Mesmo nos Estados Unidos, as incompatibilidades ABO geralmente não é por erro laboratorial, e sim por erro técnico. O que é isso? Por exemplo, o hospital tem transfusão de mais de 5 pacientes. Colhe-se a amostra de 5 pacientes. Você vai ter que fazer a tipagem, prova cruzada, todos esses pacientes. E existe alguma troca de amostra, ou de identificação, etc. E isso é a principal causa de incompatibilidade. Porque os testes são bastante simples e difícil do indivíduo errar, principalmente que nem é habituado a fazer isso. Reação hemolítica aguda. Então essa é uma situação grave em que pode acontecer principalmente por incompatibilidade ABO e não por erro técnico, geralmente, erro humano, que eles chamam. Existem as reações hemolíticas tardias que são mais frequentes, mas menos graves que as reações transfusionais hemolíticas agudas. Quando existe, então, a incompatibilidade ABO, a ativação da cascata de coagulação e do sistema de complemento. Isso faz, então, hemólise intravascular com destruição da hemácia dentro do vaso, liberação de hemoglobina, hemoglobinemia, hemoglobinúria, insuficiência renal e ativação da cascata de coagulação. A hemólise extravascular acontece quando o anticorpo se liga à hemácia, mas não é destruído dentro do vaso. Consequentemente,
Aí o sistema retículo epitelial vai tirar essa hemácia da circulação. Então é uma situação menos grave quando existe hemólise extravascular. Dependendo do tipo de anticorpo, você pode ter hemólise intra ou extravascular. A incompatibilidade ABO sempre, normalmente, é intravascular. Por exemplo, o anticorpo do sistema LH pode ter hemólise extravascular. O anticorpo se liga na hemácia, não é destruída dentro do vaso, mas quando passa pelo sistema macrocítico, fagocítico macrofágico, principalmente o vaso, ele é retirado da circulação. Quando existe a hemólise, existe liberação de citocinas, fator de necrose temoral, interleucina B, interleucina C, 1B, 6 e 8, que são responsáveis por essa ativação da cascata de coagulação e, consequentemente, levando então a hipotensão, vasoconstrição, trombos intravasculares, diminuição do fluxo renal, insuficiência renal. Professor? Tem relação da hemólise aguda ou tardia ser mais intravascular ou mais... Sim, a hemólise tardia geralmente é mais extravascular. Geralmente já vamos dar um conceito da hemólise tardia, como é que acontece isso. Habitualmente, eu peguei isso na época que eu fazia plantão, quando se começa a transfusão incompatível, o doente começa a sentir mais, ó doutor, está me doendo as costas, me dói o peito, falta de ar, doutor, eu vou morrer, acreditem, o doente fala que vai morrer, porque a sensação é, vão por mim que se o cara falar que vai morrer, acreditem porque ele está ruim. E isso é verdade. E começa com dor nas costas, dor no peito, falta de ar, calafrio, febrão. Daí você diz, bom, então é fácil, porque eu paro a transfusão. É verdade. Isso é verdade. Por isso que hoje em dia, os serviços de hemoterapia sempre, quando vão instalar o hemocomponente, o funcionário do banco de sangue, o técnico, fica 15 minutos ou meia hora, nas primeiras 15 minutos, meia hora, do lado do paciente para ver. Entretanto, se esse paciente estiver em coma ou estiver anestesiado no centro cirúrgico, ele vai reagir? Não. Então, o que vai acontecer? No centro cirúrgico, quando acontece isso, eu também já vi, o cirurgião está operando lá, faz a transfusão, de repente o cirurgião fala que começa a babar sangue. Não é no vaso que sangra, começa a ter um sangramento difuso, porque ele já está em coagulação intravascular disseminada. E quanto maior a quantidade de sangue incompatível por transfundir, mais grave vai ser, mais graves serão as complicações. Certo? Então, vejam que cuidado com pacientes em coma ou anestesiados. O paciente de UTI entubado, lá, como é que vai reclamar? Sedado. Né? Vejam que os inícios dos sintomas começa a infusão, o cara já começa a sentir mal. 10 a 15 ml, o cara começa a sentir mal. Então, isso é uma hemólise por incompatibilidade, por destruição da hemácia dentro do vaso. O que você tem que fazer nessa situação? Primeiro, claro que interrompe imediatamente a transfusão, mantém o acesso venoso com os doros isológicos. Se esse indivíduo fizer hipotensão, colava, às vezes não consegue mais acesso venoso. Então, se mantém esse acesso venoso. Cuidado para não contaminar esse sangue da bolsa, porque isso vai ter que ser encaminhado para o serviço de hemoterapia para definir qual foi a causa dessa reação transfusional. Se foi hemólise ou não. E, claro, vai haver toda a identificação do paciente, se era o João da Silva, ou o nome, afinal, os testes de compatibilidade, vai fazer o teste direto do paciente. Normalmente, antes da transfusão de hemácia, você vai fazer, então, no paciente, o que isso faz? Tipagem ABO, direta e reversa, e o cúmulos indireto, antes da transfusão de hemácia. Cúmulos indireto. Cúmulos indireto é detectar anticorpo no plasma. Então, se o paciente vai receber hemácia e ele tem um anticorpo no plasma, eu não posso dar uma hemácia que tenha o antígeno correspondente a esse anticorpo. Certo? Mas o cúmulos direto não é feito. Não há necessidade de fazer. Se o cúmulos indireto for negativo, que é a grande maioria, você vai fazer a prova cruzada
faz a transfusão desde que ela seja compatível. A prova acusada vai pegar o plasma do paciente com hemácias do doador e vai fazer fase de temperatura ambiente, incubação e anticoagulante. São as 3 fases daí da prova acusada. Se der positivo, eu sei que o meu paciente precisa de hemácia e tem um anticorpo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que identificar qual é esse anticorpo. Então, eu vou fazer um painel de hemácia e identifiquei. Vamos supor que ele seja anti-C minúsculo. Então, eu vou ter que ter uma hemácia, ABO-RH compatível, que não tenha o antígeno certo. Porque eu sei que o meu antígeno do paciente tem anti-C no soro. Eu não posso dar uma hemácia que tem. Então, daí você vai selecionar as hemácias. Então, quando o indivíduo tem uma reação transfusional, você vai ter a amostra que se coletou antes da transfusão. Daí você colhe uma amostra depois da transfusão. Daí você vai fazer o cúmulo direto em ambas. Na amostra antes da transfusão e na pós-transfusão. Se na amostra pré-transfusão, o cúmulo direto for negativo, quer dizer, não tinha anticorpo ligado ao antígeno, e depois da reação transfusional deu positivo, isso confirma que é uma reação transfusional hemolítica imunológica, certo? Ele tinha um cúmulo direto negativo na amostra, pré-transfusão, e pós-transfusão se tornou positiva. E ele teve a reação transfusional. Então, nessa situação, confirma. E os testes que você vai fazer são os testes para ver função renal, parte de coagulação, se esse indivíduo teve algum distúrbio de coagulação decorrente da reação transfusional.